Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Coletiva, Informação, Orientação e Cuidado. O podcast é uma produção do mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau. E hoje o nosso tema será sobre o estudo de vida em saúde em Pomerode, o CHIP Brasil. E para estar falando com a gente um pouquinho sobre o CHIP Brasil, nós convidamos o professor Hernani, que é professor docente do mestrado em saúde coletiva aqui da FURB e também é um dos profissionais que coordena o CHIP Brasil aqui da FURB. Então, professor Hernani, pode falar um pouquinho sobre a sua experiência, o seu currículo para a gente? Bom, obrigado pelo convite, Ana. Fico muito contente por poder participar aqui do podcast. Bom, eu me formei em medicina já há bastante tempo, em 1986, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E depois eu fui fazer residência em medicina preventiva na USP. Depois sempre fiquei nessa área de saúde pública, fiz o mestrado aqui na UFSC e retornei para a preventiva da USP para fazer o doutorado em 2007, eu concluí meu doutorado. E sempre trabalhei na área de saúde pública, trabalho também além daqui da universidade, tenho algumas horas na prefeitura aqui na parte de vigilância epidemiológica, então sempre fui da área de saúde coletiva mesmo. Sim, e também bastante conhecimento na parte estatística, né, professora? O professor Hernani é meu orientador no mestrado, então ele sempre está me ajudando nessa parte também, além da saúde coletiva. Então, né, a cidade de Pomerode, ela está localizada aqui no Médio Vale do Itajaí e ela tem uma população estimada de 34 mil pessoas. E a gente quer saber, no caso, o que seria esse estudo de vida e saúde em Pomerode? Bom, como você falou, Pomerode ela é uma cidade conhecida pelo Brasil inteiro, como sendo a cidade mais alemã do Brasil. Ela tem meio que essa chamada, vamos dizer assim, turística, né? E de fato é uma cidade que foi colonizada no final do século XIX por imigrantes pomeranos que vieram da região da Pomerânia, que é no nordeste ali da Alemanha e vamos dizer assim, sudoeste da Polônia hoje em dia, essa região da Pomerânia. E a gente foi procurado em 2011 por uma universidade daquela região lá da Alemanha, a Universidade de Greifswald, que é uma cidade nessa região da Pomerânia alemã, onde eles começaram um estudo para acompanhar as condições de vida e saúde daquela região da Pomerânia, que incluíam moradores de Greifswald, de Stralsund e outras cidades ali da região. Esse estudo começou, na verdade, em 1997 e, como eu falei, em 2011 eles vieram aqui porque eles tinham interesse de não só estudar a situação da saúde daquelas pessoas de lá, mas eles tinham interesse em conhecer como que era a saúde de povos pomeranos fora da Alemanha, porque saíram de lá, mudaram as suas condições, às vezes ambientais, as suas condições de vida, se mesclavam com outras culturas, comiam outras coisas. Como que ficava a saúde dessas pessoas comparada com essa saúde das pessoas que estão lá na Alemanha nesse período? Então, nesse sentido que a gente foi procurado para estabelecer uma parceria com eles e eles propuseram da gente fazer esse estudo aqui na cidade de Pomerode. Muito legal, é interessante a gente ver de como as pessoas assim ficam interessadas em estar estudando, né, sobre essa cultura e de outros povos. Isso com certeza é algo muito relevante que pode sair muitos trabalhos muito interessantes, né? E no caso, uma coisa legal do CHIP é que ele é um estudo de corte, que a gente fala na pesquisa, que no caso eles vão, estudam, fazem testes, né, com a população durante um período e depois de um certo tempo, né, eles vão e fazem de novo os mesmos testes com essa população, né? Qual é a importância do CHIP estar utilizando esse tipo de estudo? Veja, na verdade, quando eles nos procuraram aqui, que foi em 2011, metade de 2011, eles já vieram com a proposta da gente fazer um estudo como se fosse um estudo de coorte, como você falou bem, ou seja, um estudo em que a gente acompanha a saúde das pessoas. Por quê? Porque lá na Alemanha o estudo deles é desse tipo. Então eles começaram, como eu te falei, em 97 e a cada 5 anos mais ou menos eles reavaliam a saúde de todas essas pessoas, né?
Então eles já têm, imagina, agora nós estamos em 2022 e eles continuam analisando e avaliando e acompanhando a saúde dessa população. Claro que algumas pessoas por vezes tenham mudado, ou então uma outra pessoa tenha falecido, perde-se o segmento, mas é muito importante porque, veja, quem tinha 20 anos em 1997, hoje está bem aí com 45 anos. Então você vê o processo da exposição a diversos fatores do ambiente, etc., interagindo com os genes das pessoas e vendo o que isso pode acontecer. Isso foi uma coisa que nos motivou a estudar aqui. Por quê? Porque no Brasil, primeiro, a gente não tem assim tantos estudos de coorte, a gente tem muitos estudos epidemiológicos populacionais do tipo que a gente chama de transversal, ou seja, o pessoal vai lá, faz um estudo, bate uma fotografia como se fosse uma fotografia e pronto. E não temos assim tantos estudos em cidades seguindo a saúde das pessoas. Um estudo que tem em Minas Gerais fez isso, mas é mais especificamente com idosos. Tem um estudo famoso em Pelotas também, que acompanha desde crianças, né? Mas com uma população com essa característica de um povo específico, uma cultura específica, como a cultura alemã, a gente não tem notícia de nenhum estudo desse tipo. Então aqui a gente tem uma grande novidade, se a gente puder olhar, acompanhar a saúde dessas pessoas, como que ela evolui, se ela melhora, se ela piora, que tipo de doenças que aparecem, numa população descendente de alemães, no sul do Brasil, e acompanhando ao longo do tempo e poder comparar também com os pomeranos que estão lá na Alemanha. Então assim, a gente vai poder pensar muito sobre o efeito vamos dizer assim, do meio ambiente, das condições de estilo de vida dessas pessoas, e a interação disso com o material genético dessas pessoas e tentar com isso explicar um pouco mais por que algumas pessoas adoecem mais ou menos, morrem mais ou menos, né? Isso é uma grande novidade, isso na época empolgou bastante a equipe nossa aqui do Centro de Ciências da Saúde, a reitoria, etc. E a gente conseguiu inclusive um financiamento da nossa agência de fomento, da FAPESC, que apoiou junto com o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, e liberou uma verba para a gente poder tocar o estudo então aqui. Isso é muito legal, porque assim pode estar compreender o que está acontecendo com a população, esses tipos de estudo, e também pode ser formas de como acompanhou essa população durante um tempo, ver questões de prevenção para as outras populações com também, certeza. Né? Isso também é outro que é bem importante, e sem contar também que quem participa, tanto os professores, os estudantes, os servidores, né, ou até mesmo os profissionais de saúde de Pomerode e a população, todos ganham. Porque isso é algo muito legal mesmo para eles, né? Então, como que foi essa questão assim da coleta de dados do chip? Como que aconteceu? Quando ela aconteceu? Então, é um estudo muito grande, né? A gente, assim, grande, vamos dizer assim, para as proporções do que a gente tem feito aqui no estado. Tem um outro estudo também, assim, a gente considera grande, importante, epidemiológico, feito em Florianópolis, né? Mas com esse tamanho estimado de população, o nosso, na época, era o maior, que foi em 2012. E a gente captou esse recurso, então ele exigia, assim, primeiro era um grande desafio para a FURB, porque foi o primeiro grande estudo populacional feito na área da saúde pela universidade. Então, assim, abrir a picada, começar as coisas é sempre muito desafiador. Você montar uma equipe, encontrar pessoas, encontrar professores disponíveis que queiram investir seu tempo, né, parar às vezes alguma outra pesquisa, alguma outra está fazendo para se dedicar a isso, né? A construção da experiência, que é uma experiência que foi coletiva, sendo formada entre todas essas pessoas, e ao mesmo tempo desenvolveu o estudo aqui, mas ele tinha que ser em paralelo com o estudo da Alemanha, ou seja, ele era para ser um estudo irmão, um estudo similar, um estudo parceiro. Então, uma das coisas importantes para a gente conseguir comparar os nossos resultados com os resultados da Alemanha era a gente ter o máximo de comparabilidade. Então, nós passamos praticamente 2 anos traduzindo metodologias que eles estavam fazendo lá na Alemanha, adquirimos diversos equipamentos com essa verba que a gente conseguiu, que são, alguns deles são absolutamente iguais, é o mesmo modelo, né, utilizado na Alemanha, por exemplo, os aparelhos de ultrassom que a gente utilizou aqui, os mesmos que ele utilizava lá na Alemanha, e treinando todo um pessoal para executar os mesmos procedimentos, com a mesma metodologia, igual ao que se fazia na Alemanha, né? Isso demandou um trabalho grande, assim, gastamos cerca de 2 anos fazendo esse processo até a gente ir para, a gente chama de trabalho de campo, ou seja, conversar com as pessoas. Em paralelo com isso, a gente teve que fazer todo um trabalho de contato com a comunidade de Pomerode, né? Ou seja,
conversar com os agentes públicos, com o prefeito da época, depois logo, assim, já passaram-se, né, desde que a gente começou, 3 ou 4 gestores municipais, todos eles super empolgados e apoiando a ideia do projeto. É importante que se diga isso, tanto de parte dos prefeitos quanto de parte da Secretaria de Saúde. Os gestores da Secretaria de Saúde sempre nos apoiaram muito. Mas a gente tinha que não só convencê-los, mas chegar perto da população. Então, os agentes comunitários de saúde foram nas casas das pessoas, divulgar, apresentar o estudo, nos ajudar a fazer esse contato com os entrevistadores. Fizemos entrevistas com as rádios locais, com os jornais locais, com as igrejas, enfim, fomos tentando fazer todo um trabalho de contato até poder começar, então, nesses mesmos 2 anos, fazendo esse contato com a comunidade para sensibilizar ela, para que a gente pudesse chegar na casa das pessoas. Porque eram feitas visitas na casa das pessoas. Então, isso é sempre uma coisa meio invasiva, né? A gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais no interior, as pessoas são desconfiadas e tal, e com razão, né? Bom, feito isso, nós começamos o estudo em 2014, né? Então, muito resumidamente, a gente visitava a casa da pessoa que era escolhida para participar do estudo e convidava, se a pessoa concordava, ela respondia um questionário lá, e depois a prefeitura nos ajudou muito, traziam as pessoas por transporte, por tipo uma ambulância, por transporte lá da prefeitura, até aqui o hospital universitário. E no hospital universitário nós tivemos a instalação do nosso centro de exames, várias salas onde a gente fazia desde algumas outras entrevistas até exames de saúde bucal, exames de sangue, urina, exame de coração, pesar, medir, enfim, era uma bateria de exames, um check-up, como o pessoal diz, os próprios participantes diziam, um check-up completo, né, doutor? Para tu ter uma ideia, as pessoas chegavam às 6h30 da manhã e saíam 1h30 da tarde. Nossa, era o check-up mesmo. De verdade, o check-up. E elas recebiam lanche, comiam lá e tudo mais, né? E no final do dia, assim, no final da manhã, na verdade, quando elas acabavam os exames, a gente entregava para eles um relatório, né, com os resultados principais do que a gente tinha feito até então, e para essas pessoas levarem de volta para os médicos de família, lá de Pomerode, para a saúde da família, ou se a pessoa tinha o seu médico particular, para levar para ela ter uma ideia, porque às vezes tinha gente que muitas pessoas passaram lá e não iam no médico regularmente. E tiveram oportunidade, às vezes, de descobrir um diabetes, descobrir alguma outra doença, ou saber que a sua pressão estava alta, ou enfim, algum outro problema que ele não tinha nem ideia, né? Então isso aí, naquela linha que tu falou de prevenir, né, as pessoas começarem a se cuidar, também a ideia do estudo era, enfim, também motivar as pessoas com relação a isso, né? Sim, isso é muito legal, porque a gente percebe como o apoio, né, de todas as pessoas envolvidas, os investimentos foram importantes para que estivesse acontecendo, né, no caso do CHIP. E outra coisa também que é muito legal de estar falando são os benefícios que a população, né, vai estar ganhando com esse estudo, porque igual o professor falou, ela vinha fazer o check-up, já descobria algumas, no caso, doenças, né, talvez que ela pudesse estar tendo, né? E no caso, quais seriam esses outros benefícios que o CHIP pode estar proporcionando para a população? Aí eu te diria assim, tem 2 coisas. Eu acho que uma coisa importante é que uma preocupação nossa tem sido não só publicar artigos científicos, ou seja, é um estudo científico, é um estudo importante para a universidade, mas é importante devolver isso para a comunidade, né? Então, algumas iniciativas nós já tomamos em relação a isso. Nós acabamos a coleta da primeira fase dos dados em 2018. Hoje mesmo eu estava conversando com o prefeito, nós já estamos planejando o início no próximo ano a segunda fase, né? Então a coorte é isso, a gente vai começar o reexame no ano que vem, se der tudo certo. Mas com relação aos benefícios, essa divulgação a gente fez em 2018 mesmo, quando acabamos a coleta, a gente fez uma apresentação lá na Câmara de Vereadores para as lideranças comunitárias, etc., resumindo um pouco o projeto. Uma das coisas que nós encontramos, assim, foi bem fácil de detectar quando a gente aplicou, foi perceber o quanto que as pessoas estavam comendo excesso, assim, um pouco excesso de carne, excesso de açúcar, um pouco excesso de bebida alcoólica, e a gente botou esse slide e o prefeito ficou muito impactado na época com relação a isso. 2 anos depois saiu uma lei municipal em que eles decidiram que a prefeitura não vai mais comprar açúcar para colocar no cafezinho, para fazer nada. Se a pessoa quiser, ela compra o açúcar. Mas é um jeito. Benefícios. Isso, mas para dizer assim, olha, a gente tem que, na verdade, muito mais para provocar a comunidade, mas assim, nós estamos comendo mal, nós temos que cuidar o jeito que a gente come, né? Então, assim, algumas iniciativas legislativas, mobilizar a comunidade em torno dos temas que estão saindo de resultado é uma coisa muito importante.
E a gente tem participado tanto de reuniões também regulares com os médicos da cidade, com a Secretaria de Saúde, devolvendo os resultados das pesquisas. Então, uma vez por mês, a gente faz uma apresentação para os médicos de algum dos resultados que a gente está tendo, e também no Conselho Municipal de Saúde, que é, enfim, o órgão de participação popular, né, na área da saúde. A gente sempre tem feito regularmente também essa devolutiva para eles, porque eu acho que é muito importante a comunidade ir se apropriando disso para tomar medidas, para decidir o que fazer para melhor cuidar da sua saúde. Isso que eu ia comentar agora, essa devolutiva é algo muito importante, né, para a comunidade, até pelo fato também deles terem participado, né, deles terem vindo até Blumenau, ter ficado um período do dia deles aqui fazendo exame, de receber as pessoas nas casas. Isso é uma coisa que a gente até comenta nos outros episódios que vocês vão ver, a questão da devolutiva, né? Porque muitas vezes no SF tem aquele senhor que vai, participa de um questionário de um estudante, aí o estudante conversa com ele, explica essa pesquisa sobre isso, sobre tal coisa, daí a pessoa fica empolgada e participa. Mas aí tá, daí eles terminam uma pesquisa, publicam um artigo científico, às vezes em outro idioma, que a pessoa não vai ter acesso, e aí, né? O que contribuiu? Tá tudo certo, tá tudo errado, não tá? Então isso é realmente muito importante para as pessoas poderem estar tendo uma noção, né? Se realmente o estilo de vida delas é adequado ou não. Isso é algo bem interessante, né? Deixa eu ver aqui. Então, né? Quais são os temas que vocês estão produzindo, assim, dos estudos, com esses dados que vocês coletaram? Olha só, Ana, o estudo, na verdade, como a gente tentou fazer um estudo muito similar ao estudo da Alemanha, tem poucas nuances diferentes, ele é um estudo muito amplo, e essa é uma característica marcante do estudo CHIP lá da Alemanha e do nosso aqui, né? Ou seja, a gente examina diversas facetas, diversas condições de saúde, diversos fatores de risco, que vão desde doenças crônicas, né, assim, se as pessoas têm pressão alta, se têm diabetes, se têm doença pulmonar, doença do estômago, intestino, dores crônicas, acidentes, quedas, enfim, várias doenças crônicas são abordadas, são entrevistadas, perguntadas para a pessoa. Mas a gente não fica só na doença, né? Ou seja, só numa coisa meio médica, vamos dizer assim. A gente olha para condições que a gente possa prevenir, como força, por exemplo, muscular, que é uma coisa muito importante para os idosos, capacidade de desempenho físico dessas pessoas, qual é o estilo de vida, então se ela fuma, se ela consome bebida alcoólica, se ela pratica exercício físico, a qualidade do sono dessas pessoas, enfim, é bastante amplo. E, além disso, parte de saúde bucal, muitos estudos nacionais não fazem isso. A gente tem estudos, por exemplo, nacionais que só avaliam a boca das pessoas, outros que são ótimos, diga-se de passagem, muito bons, e outros que avaliam o corpo, mas não juntam os dois. No nosso caso, entre o conjunto de exames que a gente faz, inclui também avaliar a saúde bucal, um exame super detalhado de saúde bucal. Legal. E também a parte de saúde mental. A gente tem uma avaliação bastante detalhada também, com questionários que foram usados aqui, que também são utilizados na Alemanha, e que permite a gente comparar dados e informações sobre depressão, sobre humor, sobre quadros de ansiedade, que são mais frequentes e preocupam demais a gente, né? E isso tem saído, assim, tem sido motivo assim, de muita satisfação, porque a gente tem conseguido produzir muita coisa, né? Aquém menos do que a gente talvez gostaria, mas esse semestre mesmo eu estava fazendo meio que um levantamento, né, assim, vamos ver como é que nós estamos em relação a isso, né? E eu me dei conta que nós já tivemos mais de 40 trabalhos de conclusão de curso da graduação aqui da área da saúde, com dados do CHIP, sejam alunos da medicina, alunos da farmácia, alunos da psicologia, da biomedicina, da fisioterapia, enfim, até do serviço social a gente tem alunos também que usaram dados do CHIP, que ajudaram eles a fazer o TCC deles. Além disso, mais alunos do mestrado, a gente teve mais de 10 mestrandos também que já produziram, e isso gerou nós temos 13 artigos publicados ou aceitos para publicação já com os dados do CHIP. Então, assim, a gente consegue, fora a apresentação em congresso, o pessoal já foi para congresso brasileiro, congresso internacional, agora em setembro mesmo eu estive no congresso da Alemanha, online, a gente conseguiu interagir com eles lá, comparando os nossos dados com os dados deles. Então, assim, a gente tem conseguido divulgar, fazer essa divulgação não só para a comunidade, tentando não só devolver para a comunidade, mas também para o meio científico, e ao mesmo tempo contribuir para a carreira universitária, para a carreira dos pesquisadores, e pensando questões, pesquisas, né, que possam ajudar o desenvolvimento do nosso programa de pós-graduação em particular, e também os cursos de graduação aqui da universidade.
Sim, o legal que, como comentasse, que são vários testes, né? E para diferentes, no caso, problemas, né? Isso é muito bacana porque também dá margem para várias profissões diferentes estarem trabalhando e também se relacionando, né? E isso na parte da saúde coletiva é bem importante, né? Essa questão, né? Tanto que no mestrado a gente estuda muito a questão do chip, né? E a gente acaba também discutindo com outras pessoas, né? Mestrandos de diferentes profissões, né? Não, por exemplo, só eu da farmácia. Às vezes eu acabo conversando, como a minha dissertação vai ser sobre o chip, que envolve capacidade funcional. Às vezes eu acabo conversando com um colega de mestrado que é da educação física. Isso também é bem legal para estar ampliando as nossas relações, né? Nessa linha, Ana, da ampliação das relações, é importante dizer assim que não só a gente consegue interagir com demais profissões, e essa ideia da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade para pensar os problemas de saúde, mas para fora da universidade, né? Hoje nós temos, o CHIP tem uma parceria, não só a gente aqui de Blumenau, né, o nosso programa de pós-graduação, com essa universidade da Alemanha, com a Universidade de Medicina de Greifswald, mas a gente está estabelecendo outras parcerias com outras universidades brasileiras, por exemplo, com a USP, né? Então a gente tem uma parceria com o INCOR, e com a Faculdade de Saúde Pública, já bem estabelecida, nós temos já publicações em conjunto com eles estão usando os nossos dados, nos ajudaram inclusive a processar amostras, né, biológicas das nossas pessoas, dos nossos participantes, que a gente não tinha conseguido ainda fazer aqui, conseguimos fazer nessa parceria com a USP, então isso é muito importante para a nossa universidade, que abre portas também com possibilidades. Tem um ex-aluno nosso aqui da FURB, que foi meu orientando na graduação, e agora ele está iniciando o doutorado dele no INCOR, em conjunto com o Greifswald. Ai, que legal! Então, ele vai fazer usando os nossos dados aqui do CHIP. Então é isso, o propósito nosso é abrir portas, né? Ajudar a comunidade de Pomerode desenvolvendo os resultados, produzir ciência e também ajudar a abrir portas para novos pesquisadores, ajudar as pessoas a abrirem as suas mentes, né, e seus corações para ajudar as pessoas, né? Sim, é muito interessante mesmo esse estudo. Obrigada, Prof. Hernani, por ter aceitado e vir participar, compartilhar com a gente essa experiência, né, de como tá na linha de frente do CHIP, né, aqui na FURB, comentar sobre essa questão da importância, né, desse tipo de estudo, dos benefícios que a população de Pomerode, né, está tendo agora com essa lei do açúcar principalmente, e mais pra frente, conforme mais outras estudos leis, for, o estudo for, né, indo pra frente, vamos poderem estar melhorando a saúde e comparando também com a população lá da Alemanha, né? Isso. Que foi ano que vem é um ano assim, bem importante para a gente. A gente tinha um plano de recomeçar o estudo já um pouco antes, né? Tínhamos até conseguido uma verba e tal, estávamos no planejamento, mas com o negócio da pandemia não deu certo, então a gente resolveu dar um stand-by. Mas se der tudo certo, ano que vem a gente começa o campo de novo, coordenação do professor Clóvis, que também é nosso colega do mestrado, né? O Clóvis vai coordenar essa retomada lá no campo, e enfim, mas de qualquer modo é importante dizer que essa retomada e os dados que hoje a gente tem já disponíveis estão absolutamente à disposição de todos os alunos da FURB, de todos os cursos de graduação. Quem tiver interesse, nós temos muito material nas nossas bases de dados e que estão absolutamente à disposição de alunos, colegas, professores que queiram partilhar com a gente essa aventura de fazer o CHIP. Fica o convite do professor para quem tiver interesse, né, de trabalhar com os dados do CHIP, só procura ele ou o professor Clóvis. Então, gente, esse foi o episódio sobre o CHIP, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem no YouTube da TV FURB, cada 15 dias são episódios novos do nosso podcast Saúde Coletiva que vão ser liberados. E não esqueçam de seguir também a gente no Instagram, que é ppgsc FURB. Muito obrigada, até mais!